Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol. Maurício Freitas muito feliz, o time do coração dele campeão da Sul-Americana. Foi mudar de nome que virou campeão. Botou o H no nome e é campeão. Atlético Paranaense virou campeão, não da América, né? Que aí também não é para tudo, para tanto, né? Mas campeão da Copa Sul-Americana, que dá direito até a Suruga, da Copa Suruga, Recopa e, mais importante, fase de grupos da Taça Libertadores da América. E aí é daqueles 11 Caldas da vida que aparece de vez em quando, um Independiente del Valle, um Cúcuta, pode, vocês aí chegaram, o Bolívar da Bolívia, né? Chegou também entre os 4, Nacional do Paraguai, Guarani do Paraguai eliminou o Tite. O ano do Atlético, o ano do Atlético com TH agora, Paranaense. TH e Clube. Clube. É muito chique. O Inter também é clube, né? É. Mas enfim. Mas o Inter sempre nasceu foi, clube. né? O Inter nasceu. Mas o Atlético nasceu e sumiu depois. No começo não era clube. Sim, Mas o ano do Atlético termina melhor que o ano da dupla Grenal. A dupla Grenal eu tenho certeza que trocava-se a posição que teve no Campeonato Brasileiro pelo título da Sul-Americana. Não, termina no somatório, o Grêmio ganhou uma Recopa, ganhou um Gauchão. Recopa o Atlético pode ganhar ano que vem também. Mas ganharam vaga na Libertadores, que o Atlético ganhou também. É melhor ganhar sendo campeão ou sendo quarto do Brasileiro? Não, melhor não. Tá no mesmo tamanho, então. O Campeonato Brasileiro que os 3 disputaram, ele terminou em 7º. E teve na vice-lanterna. Então, vamos deixar em o parte ano do Cruzeiro já está de bom tamanho pro balaqueiro, o time do Atlético. O ano do Cruzeiro que tomou uma saranda ontem. Tava falando uma da saranda parte no boa. segundo tempo. Não, foi vergonhoso o desempenho do Atlético. Só ganhou o primeiro tempo. Dentro de casa tomou um chocolate. Os caras erraram o pênalti lá e aqui. E era o Júnior Barranquilla. Então vamos... Primeiro eu enchi a bola de vocês, atleticanos. Agora vamos falar... Vamos botar os pingos no sino. Rec, obrigado pelo convite mais uma vez. Ayrton Ruxa, prazer Marco Júnior. Encontrar os amigos aqui e a produção que se lembrou da gente em trazer-nos aqui. Na verdade, eu acho que é uma questão de tamanho, né? Ninguém quer disputar a Sul-Americana, porque disputar a Sul-Americana significa que tu não estás disputando a Libertadores da América, né? Então, eu acho que tu viver sendo notícia o ano inteiro, como nós somos por estar disputando uma Libertadores, o Grêmio que chegou a uma semifinal, disputou uma semifinal muito parelha, porque ganhou lá e foi acabar sendo desclassificado aqui numa reversão de resultado no final, né? Então, número de visibilidade. Então, eu acho que uma equipe, ela se faz, lógico, pelas suas vitórias, mas também faz pelo seu tamanho. Eu acho que o Grêmio a Arena tem 6 anos, são 5 participações em Libertadores. Eu tenho insistido muito nisso, que eu acho que isso vai dando o tamanho de um clube. Isso te encorpa, faz com que jogadores queiram jogar no teu time, faz com que os adversários passem a te respeitar. Então o clube cresce como um todo. O Marco Júnior, quando a gente começa no noticiário ver assim, Atlético Mineiro ofereceu Marcos Rocha para o Grêmio. A gente fica pensando, mas por quê? Que um jogador que já foi lateral da seleção, que estava no Palmeiras, que até queria ficar com ele, mas perdeu o prazo e tal, seria oferecido ao Grêmio. Aí depois vem os porquês. Foi oferecido em troca de... bom. Eles querem o Marinho ou o Maicon. Na verdade é o Maicon ou o Marinho. E aí nós estamos, Ayrton Ruxa, no Marco, Maurício, não sei se vocês concordam, numa negociação parecida. O Cruzeiro, de sã consciência, não quer liberar o Thiago Neves, mas pode ter cumprido já o seu período. O Grêmio, de sã consciência, não quer liberar o Maicon, mas se vale o argumento do Edilson do ano passado, que ele jogou poucas partidas, mais vale o argumento para com o Maicon. Quantas partidas jogou o Maicon? Eu me surpreendi quando eu ouvi. Eu tinha ouvido só o Marinho. E primeiro tinha ouvido 2 milhões de euros. Eu até disse, se eu sou o presidente Romildo, eu já arriscou 10 no André, já arriscou 8 10 no André, 10 no Marinho, arrisca 8 no Marcos Rocha, porque tem que completar o time, e não tem lateral direito. O Fabiano, que não é metade do Marcos Rocha, custa 4. Esse Marcos Rocha vem e joga, e aí libera Cícero, libera Léo Moura para dar uma aliviada, sei lá. Agora, o Michael eu ainda não sei, eu quero que vocês falem, hein? Eu fiz essa relação até para... Pelo Marinho, eu acredito que teria negócio. Mas pelo Michael, eu duvido o Grêmio liberar o Michael em troca do Marcos Rocha.
Até talvez o Grêmio entenda que o ciclo do Michael tenha acabado, o próprio Michael entenda isso, mas vai o prestígio do Michael que tem dentro do clube, né? E uma troca simples por um outro jogador que não tem a rodagem que o Michael tem, acredito que o Grêmio não fará esse negócio. Eu tenho uma opinião muito firme sobre isso. O Michael, ele vai muito mais além do jogador, né? Teria que haver, tu traz bem o fato jornalístico, Rec, teríamos que ver se o departamento de fisiologia chegar e dizer assim, olha aqui, ó, ele joga 30 partidas por ano. Aí realmente está na hora de repassar. Aí está na hora de repassar. Tem que ver se as duas lesões dele não foram lesões circunstanciais e que não foram mal curadas pela necessidade. O Grêmio jogava 3 competições, tu tem que voltar antes do prazo. E aí, então, quem tem que dar essa resposta, é que não somos eu nem tu, que não somos especialistas da área, mas tem que ser o departamento de fisiologia do Grêmio. Porque o Michael, e aí ele pega com muita propriedade, o Michael vai muito além de um volante no Grêmio. Ele é o que resolve os problemas dentro, ele é o que resolve o problema fora. No jogo, quando o jogo endurece, se tu vai assistir o jogo, tu agora só tá na cabine, tu agora... Não, mas agora tu só tem essa moleza, né? Mas tu que era muito de campo, tu percebe isso. Os jogadores procuram um determinado jogador, né? Como eu vejo na tribuna do Grêmio, que é praticamente assim na beira, tu nota que os jogadores do Grêmio procuram o Michael. O Michael é como um desafogo, é como, fiz o certo, dei pro Michael, né? Então ele vai muito além de um simples volante. Então, para se desfazer dele, seria renunciar um projeto, uma forma de jogar. A ausência do Luan pareceu mais isso aí. Lógico, é impressionante. O Luan flutua muito fácil. E abrir mão do Michael é recusar também, além de tudo isso, uma nova atitude que o Grêmio teve desde que ele chegou ao clube, né? O Grêmio mudou muito a sua postura como time em campo depois que o Michael passou a liderar e ser o capitão do time. O Grêmio mudou a atitude, o Grêmio era um time que se acostumou com aqueles anos sem vitória, o Grêmio se acostumou e não tinha mais indignação. E o Michael trouxe a indignação de volta, trouxe a vontade de vencer. Então, eu acredito que abrir mão do Michael é também abrir mão de um pouco dessa ideologia vencedora que o Grêmio adotou nos últimos anos. Mas no elenco do Grêmio, hoje, é mais difícil substituir o Ramiro do seu auge do que o Michael. Porque o Ramiro, além de tudo... O Ramiro já estava indo para reserva. Já estava substituído. O Alisson já era mais pedido. Ele que estava voltando para a volância. O Ramiro, para não sair do time, é que estava voltando para a volância ali. Eu estou falando de sistema de jogo. Sem dúvida. Alisson entrando, ele é um jogador mais ofensivo do que na recomposição. No outro lado, ninguém vai pedir do Everton mais recomposição do que ataque. Então... para jogar com Alisson e Everton, muda a estratégia de jogo. E aí você precisa ter 2 volantes que fiquem um pouco mais. E talvez nesse cenário com Alisson e Everton, também o Michael seja mais fácil de ser substituído. Porque aí você segura o Matheus Henrique um pouco mais, bota um volante quebrador, bota um Michel ou alguém que surja da base, o Vitor Robson, ou contrata algum jogador para essa posição. Porque não dá pra ter um Maicon que sai muito, um Alisson saindo muito, um Everton saindo muito, alguém tem que marcar nesse meio campo. Sabe que eu lembro do meio campo do Internacional em 97, lembro do meio campo do Grêmio na era Filipão e esse atual meio campo do Grêmio. É muito difícil fazer um novo. O Internacional tinha Anderson, Fernando, Sandoval e Arilson ou Marcelo quando jogava mais fechado. O Celso sempre tem a bola de segurança. O Grêmio tinha Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Arilson, ou Emerson e Arilson, sem o Miguel jogando na lateral, às vezes, tinha já aquilo ali concebido e jogavam por música. Esse Grêmio tinha o Maicon como o organizador dessa meia cancha. Os outros todos circularam, o Wallace, Jailson, Michel, Arthur, todos os outros foram, não coadjuvantes, mas circularam. Né? Matheus Henrique mesmo, próprio Ramiro em algumas circunstâncias, enfim, Jailson, acho que já falei, mas era o Maicon o cara. Tanto é que o que é que me disse foi o Ferrari, que eu disse, nem Roger, nem Renato foram os idealizadores do sistema de jogo do Grêmio, foi Maicon. Para ver o peso que o Ferrari, acho que foi o Ferrari, não quero fazer justiça, deu para a existência do Maicon no esquema do Grêmio. Eu quero entender o que ele disse e concordar que eu fui um dos maiores defensores do Ramiro, né? Vocês lembram aqui que mesmo na má fase técnica do Ramiro, eu dizia que ele arrumava tecnicamente o time do Grêmio, porque ele conseguia dar cobertura para o lateral direito, ele faz a cobertura por dentro e conseguia chegar na frente, não sei como, né? Porque
porque ele ainda fazia gols. Então ele arrumava, ele tranquilizava todo um setor, é um jogador de confiança. Mas o Rec também pegou bem, o Grêmio ao final já dos últimos 3 meses estava abdicando disso e estava jogando com o Alisson, tá? De uma forma mais agressiva, talvez porque não tivesse mais a organização do Maicon, que passou o semestre fora. Então, o Grêmio precisa sempre, como eu digo, primeiro definir a condição física, porque não foi só do Maicon. O departamento está sob revisão, porque o Grêmio teve muito problema de lesões esse ano, teve muito problema de recuperação de jogador que veio e voltou, teve jogador que terminou a temporada e não entrou em forma, né? Então, isso o Grêmio precisa dar uma resposta, uma explicação dentro dessa área da fisiologia e da própria preparação física, né? Porque o Grêmio deixou muito a desejar nessa área. Com as peças que tem hoje o Grêmio, do meio para frente, teria Michel, Matheus Henrique, fazendo um desenho de esboço de time titular já. Michel, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, talvez para fazer uma função, Luan e Everton. É um bom time. Mas, daqui a pouco contrata o Thiago Neves, bota o Thiago Neves na vaga do Jean-Pierre. Mas o Ramiro, voltando a falar um pouquinho sobre o Ramiro ele só vai, talvez a torcida e o time sinta a verdadeira falta que ele fará, assim como foi com o Jailson. Todo mundo, quando o Jailson saiu o negócio, não, o Jailson ele não é titular, ele pode ir embora, mas o Jailson fez falta em determinado momento desse ano. Ali eu gritei porque achei que o Grêmio tinha poucos. Exatamente. Não foi nem por ser melhor ou pior. Porque o Jailson é um volante de uma característica que o Grêmio não tem no elenco. Um volante mais explosivo, mais rápido. O Michel é um pouco mais lento, o Michael é mais lento, o Matheus Henrique também. Então, o Jailson era esse jogador. E o Ramiro, a gente tem que pensar que ele joga em 3 posições, né? Na lateral direita, na volância e na extrema direita. Então, é um jogador que talvez daqui a um tempo a gente vá sentir falta dele, o gremista vai sentir falta dele justamente por essa polivalência, né, e pela importância que também é um dos líderes do nosso vestiário. O Ramiro é um dos líderes do vestiário do Grêmio. Então, o Ramiro era guerreiro, era organizador de time, fazia a jogada pela beirada, mas ele, por fim, ele não era mais imprescindível. Não, ele não vinha numa boa fase técnica. E não valeria o custo que o Grêmio teria que pagar de multa para os investidores. Tem esse porém, né? Eu vejo assim, ó, eu vou te dizer, eu digo, já tive o prazer de vir dizer isso aqui, tive o prazer de vir aqui e dizer isso, né? Que eu acho que mudou o conceito da volância, né? Eu acho que o Maicon, o próprio Arthur, eles criaram um conceito novo, esse menino que está surgindo agora no Grêmio, o Matheus Henrique, uma mudança nova de volante. Aquele volante quebrador, aquele volante que chega... já tinha se enquadrado de chegar a jogar. Então eu vejo um time a partir do Matheus Henrique com o Maicon. Eu não vejo mais com aquele volantão parado ali na frente, lento. Michel não. Não é mais o meu volante que eu idealizo para um time rápido. Ele tem a sua importância, tem jogos que é importante tu ter alguém cravado ali, ele tem posição física, tem uma bola alta boa, mas estou arrumando o time para a temporada inteira, né? Eu vejo muito mais um time que o Matheus Henrique e Maicon, né? Um fazendo a ligação que possa ser o Jean-Pierre, e então a composição, porque o Alisson e o Everton marcam muito, e o Luan que eu acho que o viria para trocar a bola com tudo isso que vocês estão dizendo, eu fui pensando, o Grêmio não abre mão do Maicon. Não. É difícil abrir mão do Maicon. Um jogador como o Maicon, ele só deixa o clube quando ele quer. Quando ele chega e diz que o ciclo dele já está encerrado, que ele já deu o que tinha para dar para o clube, que ele gostaria de respirar novos olhos. Às vezes pega um Vitório Pífero na presidência, ele manda correr o Iarne. Mas Maicon, o Grêmio vai ter uma dificuldade, não só com o Maicon, com os experientes, mas em especial com o Maicon, de saber medir isso. Até que ponto precisa renovar o time, precisa renovar as energias do grupo, precisa renovar as lideranças do grupo, que em alguns momentos é importante. Eu acho que o Maicon é, dos jogadores do Grêmio, o caso mais delicado que o departamento de futebol vai ter para tratar. Pela importância que tem. Vocês lembram que eu vim aqui e rendi todas as homenagens possíveis ao Léo Moura, né? Que eu dizia que foi um dos mais extraordinários laterais que eu vi jogar, só que havia uma superposição. Lembra que o Grêmio queria jogar com Maicon e Cícero e Léo Moura na lateral direita? Não dá, pessoal. Não dá.
Isso não é futebol de master. Hoje Jogou a contra velocidade... Estudiantes, né? Lógico. E tivemos aquela má experiência contra o Flamengo também, aqueles últimos 30 minutos aqui na arena, que foi um horror, que eles passavam por nós como se nós tivéssemos parado. Então, tu podes ter os veteranos, mas sendo usado um deles a cada momento, e não a superposição desses atletas. O que tem que ser avaliado pelo departamento de futebol é que não se pode ter uma eterna dívida de gratidão com alguns atletas que ganharam a Libertadores e que já têm uma idade avançada. Mas não dá para liberar todos ao mesmo tempo. E não dá para liberar todos ao mesmo tempo, exatamente. Então tem que ser feita uma análise muito criteriosa. O Grêmio sobre já isso. saiu o Ramiro, já saiu o Cícero, está saindo o Léo Moura, saiu o Bressan, quer queiramos, quer não. Foram 5, teve mais um que não ficou. Douglas. Então, 5 já saíram. Tu viu que eu respirei fundo, né? Tu não me viu lamentar nada aqui, né? Tu não me viste lamentar nada. Então tu já está achando que está surgindo um novo ciclo. Eu estou dizendo que realmente os ciclos se esgotam e tu tem que escolher tu tens que escolher os jogadores que tu vais deixar para fazer a transição. Por isso que elegemos o Maicon como aquele mais importante dentro deste processo. O Cícero poderia fazer ainda para dar uma boa resposta, mas aí, a que preço? Se é um preço que não vale ao clube, então não, porque também não era um jogador tão decisivo. Nos demais, vamos assim, para não ser ingrato, né? O Douglas teve uma sucessão de 2 cirurgias de cruzado, né? E 2 anos sem jogar uma bola, né? O Léo Moura, com mais de 40 anos, fez 41 agora. Então são todos ciclos que se encerram, né? Senão estaria jogando o Ayrton Ferreira da Silva. E o que pesava contra o Douglas era o comportamento fora do campo, né? Ele não tinha um comportamento de atleta fora do campo. E deixava isso muito claro, né? Através das suas redes sociais, de que não se cuidava, né? Mas isso muito lá atrás. Depois que ele ganhou o título de 2016 e tal, isso aí foi até handicap favorável. Adoravam mostrar. Mas é evidente, para quem tem aqueles meninos nascendo lá, tem aqueles meninos que tu quer, que ele quer lhes dar noção, ele não era um bom exemplo, não. E eu acho que o ciclo está feito. Como eu digo, eu cuido para não ter ingratidão, mas ciclo cumprido, né? Jogadores que cumpriram o seu ciclo. Nenhum faz falta. E se renovam. Nem Léo Moura, nem Cícero, nem Ramiro. O Cícero fazia uma contribuição muito grande, porque o Cícero é aquele jogador, eu entendia muito o Renato, o Cícero é um jogador confiável. É um jogador de 33 anos que sabia chegar à frente, tinha toque de bola e marcava. Então ele é um jogador de múltipla função, né? Então 34 o Cícero, já. 34. Mas era um jogador, então, dentro de um número de 5, se tu vai ficar com 2, eu acho que poderia ser o Maicon e o Cícero. E tem uma característica... Mas aí uma questão financeira não sendo interessante, tu não vai brigar por um jogador desse. E o Cícero tem uma característica da bola longa, que os jogadores de meio do campo do Grêmio não têm, né? Que é aquele lançamento longo que faz no costado da defesa, uma bola mais longa. O Cícero tem essa característica, que por enquanto nenhum atleta do atual grupo do Grêmio tem uma característica semelhante a essa. O Grêmio vai ter que anunciar. Eu acho que estão nascendo 2 pérolas no Grêmio. E digo assim, não vou falar porque eu tenho medo que está nascendo. Não, hoje em dia mudou. Hoje os meninos, era diferente no nosso tempo, que o menino ficava até os 20 anos no júnior, e depois quando subia ainda, ele via o Falcão, ele via, né, ele ficava deslumbrado. Não, hoje eles já, 14, 15 anos, eles estão convivendo no meio da boleirada, treinam no meio da boleirada. O Real Madrid já vem aqui, né? Já vem aqui. Então eles não tem mais estranhar, o menino de 17, 18 anos ele tá. Então o Grêmio tem essas duas, esse Matheus Henrique e esse Jean-Pierre, não sei se no Grêmio, mas serão jogadores que nos encherão os olhos ao longo de um futuro bem próximo, não tem a mínima dúvida. Então são jogadores que pela sua condição técnica, pela sua imposição, né, que entram com uma naturalidade em jogos da importância que entraram. Então acho que o Grêmio está muito bem posto nessas reposições aí. O Grêmio tem definida já a situação do Jael. O Grêmio mostrou uma convicção impressionante, fez 2 anos de contrato com o Jael. E outra convicção, que o Marcelo Oliveira não vai mais jogar na lateral, vai jogar de zagueiro, dito pelo presidente do clube, quer dizer, é decreto-lei. Agora não, esse rapaz não vai mais jogar de lateral. Decreto-lei até precisar, né? Não, já tem o Capixaba aí, tem o Bruno Cortez. Eu acho que o Grêmio vai contratar um lateral para cada lado. Mas se e tem o Guilherme elenco... Guedes, porque o Guilherme Guedes, pelo que dizem... É muito bom jogador. Então tem que botar a jogar. Vai botar a jogar quando... Aí entra o que disse o Ayrton Rocha. Muito bom jogador. Você tem 3 laterais, num jogo fica um na reserva,
outro jogo fica outro. Outro jogo do Gauchão joga ele. Né? Da Copa do Brasil contra o se fraco, viu joga hoje, ele. é que todos esses jogadores aí, se tu for olhar o scout deles, se criar 3 competições, mais gauchão, assim, tu foi olhar, ninguém passou de 50 jogos no ano. Não. Ninguém Não. passou de 50 Não, e jogos no o ano. zelo que o Renato É. tem, o zelo, meu Deus do céu. Não, eu nem quero entrar no zero, eu estou dizendo, mas em média, qualquer. Eu fui olhar o o Cebolinha, Groi. tem 50 e poucos jogos, o não sei o que tem 50 Não, nem e o poucos Groi. jogos. Nem o Groi, porque o Paulo Vitor andou jogando quase todas. Na reta final, agora Então, pela então se lesão. pega agora o scout dos 11 titulares do Grêmio e vê quantas O Everton partidas tem jogaram. 51 jogos. Olha, ó, 51 jogos. É. 51 E é um jogos. guri. E é um guri de 22 anos. Agora, eu louvo, mudando para o Internacional para fazer a eterna comparação. Eu louvo o que o Internacional está fazendo. O Grêmio tem um sistema de jogo, que até vai mudar bastante agora, porque saem muitas peças. Eu já citei 5 aí, saiu o Michael, sai o principal, que dita o entrosamento, né? Mas o Internacional vai jogar o Gauchão, pelo que se diz, com o time titular. E o Internacional não tem o direito de não jogar com o time titular. Mas o Inter não tem nenhum time titular, como é que vai jogar com um time misto? Qual é o time titular do Internacional? Se tirar o Dourado, então, é pior ainda. Que o Dourado é o Maicon do... É o sustentáculo, né, de um sistema. É o Maicon do Inter. É um dos pilares mais importantes dessa espinha dorsal. dentro Isso e ficou fora do claro, campo, ficou né? escarrado no Campeonato Brasileiro. Dentro Fica e fora marcado. do campo, né? O Rodrigo Dourado tem uma importância porque por isso que o D'Alessandro, quando joga, abre mão da abraçadeira e entrega pro Dourado muitas vezes, né? Não, agora ele não abre mão. Agora é decreto-lei também. João Patrício Herman veio aqui e sem ser perguntado. Sabe que repórter só matando, já eu fico só olhando o detalhe. Ele disse assim, o nosso grande líder, nosso grande capitão, nosso, não sei, Rodrigo Dourado. Não sei se é estratégia de venda ou como não aparece comprador, tem que fazer um ídolo. Então, e aí, lá pelas tantas, ele se deu por conta que ele tinha que dar de lambuja um elogio para o D'Alessandro. Ah, mas temos o D'Alessandro também, que foi o nosso capitão. Então já virou também decreto-lei. Mas eu acho que o mérito, entre tantos méritos que tem o Odair, um deles foi saber administrar o D'Alessandro, né? Que seria muito difícil essa transição entre uma titularidade absoluta, que ele gozava no clube de jogar quando e como quisesse, a uma titularidade eventual, conforme precisasse, que foi o que ele fez. Acho que isso foi talento do Odair, foi construído por ele, né? Não me parece nem que tenha passado pela diretoria, foi um relacionamento dele direto com o jogador. Foi a inteligência do jogador também de entender que precisaria nascer nesta nova fórmula, né? E aí eu acho que nesse sistema que ele vai mais um ano ainda. Eu acho que o D'Alessandro vai em 2019 exatamente nesse sistema, sendo usado menos ainda. Esses gauchões aí já que serão em jogos só no Beira-Rio aqui, jogo papai e mamãe, né? Para que esse jogador esteja pronto quando começar uma Libertadores da América, uma fase classificatória. E aí também serve o argumento do time titular. Pinça um para tirar, bota um no lugar do D'Alessandro. No outro jogo tira o Nico Lopes, bota o Juan Alano. No outro jogo tira o centroavante. E o Jonathan Alves agora... É o que temos. É o que se é tem. O que temos. É o que temos. E outra é o Brenner, né? Menino. E depois o Paulo Guerreiro tem uma situação... É o Brenner menino ou o Brenner do... Porque tem o Brenner menino que até não, fez o outro gol. Não, o Inter não até quer. fez não gol. O outro comprou uma encrenca com o Inter num jogo Isso, contra o Botafogo. no jogo com o Botafogo, né? Mas ele tem contrato e é do Inter, né? É do Inter, eu não entendi até é. agora. Ele tirou sarro da cara do Inter e sendo jogador do Inter. Mas ontem surgiu um fato, a propósito de centroavante, do Ivan Pacheco, que é do controle de dopagem da Federação Gaúcha de Futebol e faz parte do ABCD, né? Que é Autoridade Brasileira, de Controle de Dopagem. Ele diz o seguinte, está todo mundo falando num aspecto só, que vão liberar para treinar em fevereiro e para jogar em abril, o Paulo Guerreiro. Será que ele não vai, a UADA não vai pedir a ampliação da pena? Porque antes eram 2 anos o máximo, agora são 4 anos. E ele já pegou a nova determinação da UADA. Se e a pena dele comprovar não que é foi nem de muito 2, sério o caso, porque uma coisa é a defesa, tu é um brilhante advogado. Outra coisa é o entendimento de como a defesa chega lá. Chegou lá e diz, não, mas não é isso, é chá de coca, estava uma garrafa contaminada, pipipi, papapá. Mas os caras não entendem assim, os julgadores, e a UADA diz, não conseguiram me convencer. Mais 2 anos. E aí?
Aí é fim da carreira do jogador, mas o Inter está... E perda técnica, porque contratualmente o Inter está protegido, né? Se o jogador não ganhar condições de jogo, o Inter não precisa pagar. O que vai haver é a perda técnica, de tu perder um centroavante da qualidade do Guerreiro, né? O Inter jura que ele não pegou nenhum pila. Um cara cobiçado como Paulo Guerreiro, grandes times gostariam de ter na América. Não, tu diz, você vai conseguir de volta o troco aí. Não, é que o Inter jura que não deu nada. Mas Se o Inter jura que deu nada, o Inter não pode nem querer receber nada de volta. Não, é por aí. O REC está dizendo ao contrário. O REC está dizendo o Inter adiantou o dinheiro e se ele for suspenso, que praticamente inviabiliza a continuidade da carreira do jogador, ele vai devolver quero ver buscar esse dinheiro de volta. Mas o Inter não pode nem querer buscar o dinheiro de volta, o Inter disse que não deu. Pois é. Como é que eu vou buscar de volta o dinheiro que eu digo que não dei? Como é que vai entrar na justiça contra o jogador? Daí vai escancarar que estava mentindo. E lá no Peru dizem que ele recebeu dinheiro. Se o Sonda deu dizer que a imprensa do Peru não existe, né? Ele é peruano, né? Se o Sonda deu um presente para ele, é problema do Sonda. Pois é, mas nem ele, isso. Nem isso o Inter admitiu, disse que não houve presente, que não houve nada e tal. Mas tá bem, na esse verdade, é o menor ele dos é um problemas. jogador extraordinário, né? É um jogador extraordinário que com muita idade também não se consegue entender um contrato de 3 anos, né? É que eu tenho essa resistência em entender contrato de 3 anos com um jogador de 34 anos. Mas que ele é um jogador completamente diferenciado, ele é. Ele é muito bom jogador, né? Então, se o Inter conseguir trazê-lo em forma, acho dentro da mediocridade do futebol brasileiro que está hoje, né? A gente consegue ver, a gente vendo os jogos do Campeonato Brasileiro. Ricardo no final, Oliveira assim, é vice-artilheiro. O Fred vai fazer 40. O Fred voltou fazendo gols como se fosse um menino lá, né? No Cruzeiro, agora na reta final do Cruzeiro, jogando com o time B do Cruzeiro, né? Voltou fazendo gols. Então, o futebol brasileiro cai o mundo. E embora se justifique, né? Que eu tenho dito, eles estão buscando hoje os meninos de 16, 17 anos. Os atletas não estão conseguindo nem nascer no futebol brasileiro, desabrochar, ou quando desabrocham ainda eles pegam com 17, como é o caso do Marcos Vinícius, que ontem eu vi jogando pelo Do Real Madrid, Vinícius Júnior. Eles já levaram o Vinícius Júnior, esse do Santos também tem 17, 18, Rodrigo com eles com 17, 18 anos. Então, Paulinho do Vasco. Eles não deixam, eles não estão deixando, então, lógico, quem está ficando aqui é a segunda linha. Ou que fugiu do radar, ou é jogador de segunda linha. Então só podia cair o nível, né? Uma vez eu dizia que o futebol era nosso campeonato era a 5ª divisão do futebol brasileiro. A primeira, a Europa. A segunda, estava virando a China. A terceira, os Emirados Árabes. A quarta era o resto do mundo, aí tinha um pedaço em cada lugar. E a 5ª, nossa. Porque depois começamos a vender jogador para o Egito. De volta à Arábia Saudita. Sabe quando é que tu vê o nível do futebol Coreia, brasileiro? Japão. É quando volta um jogador desse com 33, 34 anos e ele ainda faz diferença nos nossos times aqui. É impressionante. Foi aí que eu comecei a defender os velhos. O incrível é pensar que daqui a uns 2 anos Anselmo Modric vai voltar como solução para alguém. Vai. O Anselmo Modric. Vai ser solução para alguém. Não ri muito, Rujo, que daqui a pouco o Grêmio busca o Anselmo Modric. Tá bom. Depende de quem tiver na presidência. Vai. Ou no futebol. Vamos fazer o intervalo? Já voltamos. Em negociação com o Grêmio, Thiago Neves é especulado em trocas com o Corinthians e o Flamengo. Eu não sei se também não é balão de ensaio do Cruzeiro para fazer com que o Grêmio bote um pouco mais. Saída de Ramiro está próxima de ser selada. Hoje entrevistei o pai do Ramiro, ele confirmou o negócio. O jogador assinará contrato por 4 anos com a equipe paulista. Eu perguntei, Corinthians paga bem? Qual é o nome do pai do Ramiro? Deu um branco agora aqui. Gilney. Seu Gilney, Corinthians paga bem, seu Gilney? Não se trata de pagar bem, gente. Nós tínhamos 3 anos de contrato com o Grêmio. Olha o que é o tirocínio. Um raciocínio rápido. E fizemos 4 anos, mais ou menos, no mesmo patamar com o Corinthians. Quer dizer, ele garantiu 1 ano mais o filho. 1 ano mais. Isso aí já passa a ser dinheiro. E botam um bolso no... O que ele não confessou pra ti é que ainda botam um no bolso. Tem a luva no bolso. Ainda botam um no bolso, né? Dá um gazinho, mimozinho pro velho. E o Grêmio teria que pagar 8 milhões, né, de multa pelos... De euros. De euros pelo 30 negócio milhões do Bressan. de reais.
Tricolor deve realizar nos próximos dias uma investida em Marcos Rocha. Na verdade, a investida foi do Atlético, que teria oferecido o Marcos Rocha. Eu fico meio aqui para dar essa notícia. Atlético Mineiro oferece Marcos Rocha. O cara oferece alguém que é uma praga no grupo, ou que está jogando menos, cada vez menos. Se o Grêmio ofereceu o Marinho, se o Grêmio ofereceu o André, na surdina a gente até entende. O Grêmio não ia sair oferecendo o Maicon. Não ia sair oferecendo eu o acharia Kahneman. uma contratação muito boa, Rec, porque o Grêmio tem uma forma de jogar, a partir do princípio que o Grêmio vai manter seu padrão com a volta do Maicon e do Luan, e partindo do princípio de que o Maicon vai voltar a jogar, né? O Grêmio depende muito do trabalho de seus laterais, porque o Grêmio é uma equipe de toque. O Luan vem e trabalha de um lado, trabalha do outro, o Maicon sai de trás puxando os laterais para jogarem, e o Grêmio sofreu muito, porque lógico, o Léo Moura tem essa qualidade, mas era por meio tempo, às vezes 50, 55 minutos, e depois não tinha mais força pela própria questão da idade. E os outros dois não conseguiram dar a resposta Mas técnica. ainda está fazendo beicinho o Léo Moura. Aí eu só fico se for 1 ano e meio. Mas vai na igreja todo dia e agradece fazer um ano de contrato com 40 anos. Tem que aproveitar e 41, resolver isso aí. 41, já fez o 41. Não, ele vai fazer 41. Não fez o 41 agora por esses dias. O Ele Marcos, fez 40. o Fez Marcos 40. Rocha, Aqui, não. ele tem uma questão com a direção do Atlético Mineiro. Ele tem uma diferença com essa direção, porque ele, quando emprestado ao Palmeiras, ele não queria ter saído. Então ele se sentiu desprestigiado. Ele já tinha dado declarações que para o Atlético talvez não Fez fosse 40 em outubro. o melhor local para ele voltar a jogar. Então, Ele é 7-8, 23 de outubro de Não, 7-8. já né? está 40. velho, vocês querem deixar mais velho. Não, o Roxo que... Eu estou dizendo 40 e meio já, porque até Então, começar... ele já fez 40. 40. Mas não Vai fez fazer 40. Fez 40. Ah, não, 40. vai isso. fazer Ele 41. fez 40. Eu só quero lembrar que o Atlético também não quer o Marcos Rocha, porque surgiu um menino de 19 anos lá, o tal de Emerson. Aquele. É. Vocês viram o jogo Mas já está saindo para o exterior? Ele já está Estão com falando de negociação em 52 andamento. milhões de reais. Que É o que você estava falando jogador, antes. um jogador. Exatamente, 18, 19, já despertou, já. É difícil revelar jogador, e quando revela nessa posição vai rápido. Ainda mais muito lateral, rápido. Mas que joga muito tempo um lateral recentemente no país não me impressionava pela força e a técnica. A gente ele, vê o... ele ali os dois, porque ou tem força ou tem técnica, né? Esse jogador Eu ele gostava do William, aquele do Internacional. também muito bom jogador. Onde é que tá, Rec? Tá no Tá na Wolf. Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. Não volta, vai ficar. A gente vê o vai Éder demorar. Militão, que é um lateral nota 7, né, que está no Porto e sendo negociado para o Manchester United, que é um pedido número 1 do Mourinho para a próxima É janela que de hoje transferência. ser nota 7 na lateral É uma baita, ser extra classe. é ser um craque, Não se exatamente. revela mais lateral. Eu não gosto muito desse Fagner do Corinthians. Acho ele muito... Alterna bons com maus momentos. Tem uma jogos das coisas que aqui se- contra o Grêmio na última partida foi uma vergonha. Uma das coisas que se pensava quando da permanência do Ramiro é que ele virasse o lateral direito Mas do não Grêmio. deu, né? não foi bem nunca, né, na lateral. Nunca foi bem na lateral. Sobre o Marcos Ele nem Rocha, quebrava mais o galho na lateral. Ia muito mal na lateral o Ramiro. sobre o Marcos Rocha no início do mês, ele já tinha um acordo apalavrado com o Palmeiras para permanecer no Palmeiras, só que o Atlético Mineiro estava jogando duro, queria um jogador importante do Palmeiras na troca pelo Marcos Rocha. Por isso o Palmeiras recua e talvez por isso que o Atlético começa a oferecer ele no mercado, para valorizar o negócio com o Palmeiras ou conseguir o para que ele conseguir um quer. jogador bom. Para reforçar o grupo, ideia do Internacional envolver jogadores que voltam de empréstimo em trocas. Colorado vasculha o mercado em busca de um centroavante. O Inter está trocando. Agora, é incrível, depende do Inter a troca. Do Neilton pelo Andrigo. Eu achei que o Inter ia fazer de Não olhos acredito que fechados. dependa do Inter. É? Porque lá em Salvador, hoje ainda li as manchetes na Grenal. O Vitória está esperando o Inter dizer quero. Não pode depender. Não, Eu acho que assim, o Vitória chegou e disse, tá, eu quero o Andrigo. Aí o Inter disse, beleza, então me mandem o Neilton. Tá aí, O que pode faltar daqui a pouco. Aí o Vitória disse, tá bom, a gente manda o Neilton, mas vocês mandam mais uma grana. Mas é que tem uma coisa aí que o Internacional tem que ver, né? O Inter tem o Potker, o Inter tem o Wellington Silva, o Rossi já foi, né? O Rossi já foi. Mas ainda fala que pode voltar. Ele foi lá para pressionar os chineses, tá? Aí não vai ficar uma frota. Mas eu acho Mas o Mais Inter os sempre guris. gostou de Mas frota, de mas jogador eu achei de o lado. Neilton né? bom jogador. Ele não teve Eu bem gosto. aqui na reta final do Brasileiro. Ele não foi, mas acho ele muito bom jogador e num time organizado. Ele faz gols. Ele fez 20 e poucos gols em 50 e poucos jogos. É uma média altíssima para atacante de time pequeno. O presidente do beirada. Vitória ontem deu uma entrevista dizendo que está encaminhado o Andrigo por Neilton. Quando o dirigente de lá fala,
Mas tem dois jogadores na base do Inter que são melhores que o Rossi. Neto, Richard O que não precisa e muito, né? o- Respeitosamente. respeitosamente. O Richard e o Bruno José. e o Neto. Também. O Neto esse Mesmo jogou nível. uma Copa São Mesmo Paulo. nível. No Bem, mínimo, aí mesmo sumiu. nível. Tomou um castigo por ter ido bem. O Neto esse nunca foi observado. Como aquele baixinho que eu falo sempre aqui, de 1,60 m que foi lá Ronald. pro Boa Vista, o Ronald, Boa Vista. Diz que era um inferno aquele cara. Quer dizer, por ser petiço, mandaram embora. Chegou a ver o Ronald jogar? Sim, sim. Não é bom Excelente jogador. jogador. Muito bom jogador. Que também se enquadraria nesse caso, que se é para investir num jogador como o Rossi, com todo respeito ao Rossi, que é um profissional dedicado, voluntarioso, mas que tem um limite o futebol Tem dele. coisas que vão além da nossa Exatamente. Tu vai fazer intervalo. Eu só Não, queria exato. lembrar que tu falou do Palmeiras. Pode falar, O pode falar. Palmeiras tem o Gustavo Scarpa, tem aquele que era do Inter, o Marcelo, o Lima. Lucas Lima. Lucas Lucas Lima. Lima. E agora está voltando o Veiga do Atlético Paranaense. Não, É e o dele. Ricardo Goulart também. E tem o Também. Ricardo Goulart, que só para vocês verem o que é. Tem time que não tem um articulador, Não, eles e têm tu- 4. tu tá- Coisa Não, impressionante, e tem o pessoal. Jean, e tem o Moisés, É. e tem o Guerra. Não, mas eu tô falando daquela posição genuína de 10 ali, de organizador Ah, de sim. time. Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Veiga, esse que foi o artífice da vitória do Atlético, e tu me traz ainda o Ricardo O Ricardo Goulart. Goulart tá vindo. Que é. A dupla Grenal que precisa de centroavante. E o o- Grêmio também precisa de centroavante, né? Não vai ficar com o André e com o Jael. Tinha o Pablo do Atlético Paranaense que ninguém nem chegou perto para buscar informações sobre. Eu né? tô há 5 anos falando desse papo. É Esse que- muito bom ele jogador. mete gol com naturalidade. É muito bom jogador. Ele chega na frente do gol e faz um Muito gol. diferente, muito diferente. E ele, engraçado, do Atlético, não usava ele como 9, Não. fazia um esquema todo especial, jogava ele aberto pelo lado e fechando desmarcado, por isso que ele fazia muito gol desmarcado, porque o lateral não acompanha e o centroavante está marcando o 9, e ele vem, ele tem O zagueiro tá marcando o 9, É, né? o zagueiro está marcando o E 9. ele é novo ainda. Ele surgiu novo no Atlético, se consagrou cedo. Num time, olha, num time que joga em função dele, ele vai fazer muitos gols. Um que se reencontrou no Atlético Paranaense e foi relativamente bem nessa reta final da Sul-Americana é o Marcelo Cirino, que aqui não mas se esconde. ontem, Né? ontem, os deuses do futebol ajudaram o Atlético. Ajudar. E de qualquer maneira, fiquei feliz, mandei um abraço para meu amigo Efraim ao ver o seu pupilo entrar, que bateu o pênalti, depois entrou na prorrogação, que o atacante que era do Grêmio e Bergson. 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 É o atacante que era do Grêmio, que é jogador do Sempre gostei do Efraim. Bergson também. E ele entrou, esse é um jogador como ele cresceu tecnicamente, cresceu com força, entrou bem ontem e com personalidade, porque bater aquele pênalti ontem, Rec, não era para cascudo. E ele bateu com uma tranquilidade, bateu o 4º pênalti, né? Então, meus parabéns E ao ele- Efraim, que está ele- comemorando. Ele segurou bem, ele teve no Paysandu, ele teve no Juventude, ele teve no Botafogo também, né? Já voltamos. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133. fache.com.br. Ayrton Ruschel, na América ficou o título com o River Plate. Tirando todas aquelas questões que envolveram o Grêmio e tal, ficou em boas mãos? Ficou. Eu vi aqui nesta bancada, Rec, quando eram os 4 finalistas, e nós dizíamos assim, que o mais fraco era o Boca Juniors. Parecia que havia um consenso, né? Que entre São Paulo, entre Palmeiras e Boca passaria o Palmeiras, e Grêmio e River Plate seria um jogo igual. Como o que foi? passasse, né? Para nós gremistas vai ficar sempre na nossa retina, quem sabe aquela bola que o Everton, quando estava 1-0, ficou cara a cara com o goleiro e não fez, ou quem sabe quando eu estava na minha frente, quando deu a cãibra no Paulo Miranda, e a gente, puxa, vinha sendo o melhor jogador do Grêmio, uma imposição física. Então vamos ficar para sempre com essa lembrança, né, de que poderíamos ter ganho a América. Mas dizer que não foi merecido, de que não ficou em boas mãos, seria uma injustiça. Sabe quanto embolsou a Confederação Sul-Americana de Futebol com o jogo lá no Santiago Bernabéu?
50 milhões. 100 milhões de reais. Eles ganharam com o jogo. Ah, bom. E depois não sabe o que querem em final de Eles jogo são um único, pouco né? rápidos, hein? Até às 19.